Bem, boa tarde a todas. Boa tarde A todos. Segunda vez que estou aqui e bastante feliz, bastante grato por essa oportunidade, por essa possibilidade de dialogar com vocês. De antemão, peço desculpa por esse incômodo, essa deselegância de sair mais cedo, mas fiz questão de vir, de participar minimamente desse espaço, de falar, de ouvir, talvez ensinar, com certeza aprender, mas hoje tem sessão na Câmara de Niterói às 5 horas. Confesso que eu sinto muito mais feliz aqui entre vocês, mas é também importante estar lá defendendo as causas populares. O tema que eu fui convidado a falar hoje é sobre fé e política. Será que isso tem a ver? Será que isso não tem nada a ver? Será que fé e política se relacionam? Será que fé e política se excluem? Enfim, algumas considerações breves sobre isso para provocar a reflexão e o debate. Bem, primeiro eu quero falar sobre o direito de sonhar. É sério, eu vou começar com essa expressão, o direito de sonhar, e pretendo terminar com essa expressão, o direito de sonhar. Porque a gente tem vivido numa sociedade que as pessoas, e até mesmo a juventude, têm sonhado cada vez menos. Cada vez mais é a busca de cada um pelo seu espaço, a competição, a concorrência, o individualismo, a busca pela sobrevivência, a violência urbana, a desigualdade, que fica um cenário um pouco nebuloso. Parece que a gente perde a capacidade de ter um brilho nos olhos, de sonhar com um mundo melhor, de participar de projetos coletivos, de fazer a vida valer a pena até os últimos efeitos, até as últimas consequências. Parece que a gente vai perdendo a capacidade de mover o mundo, de mover a cidade, de mover o bairro, de mover a vida. A gente vai ficando cada vez mais marionete e cada vez menos gente que faz a vida acontecer. E eu quero dizer que todo debate sobre fé, essa pulsão, essa mística e política, a dimensão da sociedade, fé e política, na minha visão, na minha experiência, tem a ver com o resgate de um direito. O direito de ter sonhos, o direito de ter brilho nos olhos, o direito de ver sentido na vida para além da gente mesmo, pensando no próximo, no outro, no diferente, no indiferente, pensando no mundo. Uma juventude que carrega o mundo no olhar, uma juventude que carrega o mundo no coração, uma juventude que não abre mão do direito de ter sonhos para si e para o outro, é uma juventude que treme a cidade, que muda a realidade. E eu quero falar que fé e política, sobretudo, tem a ver com esse direito de sonhar. O direito de sonhar. Dito isso, como introdução, e espero que seja ao fim a conclusão, só eu não esquecer, vocês me ajudem a lembrar desse ponto. Eu quero terminar com o direito de sonhar. Se eu terminar sem isso, vocês mandem eu voltar, tudo bem? Dito isso, algumas considerações a partir da minha fé, mas dialogando com todas as crenças e com todas as religiões. Em primeiro lugar, a partir da narrativa cristã, em diálogo com as diversas experiências religiosas, a gente crê, de uma maneira muito estranha, mas muito sincera, que Deus se fez carne. É assim que a gente crê. Que Jesus é Deus na história. Jesus é Deus entre nós. Os cristãos e as cristãs chamam de Deus Emanuel. Então Deus se fez carne e habitou entre nós. Assim dizem os cristãos. O que isso significa? Em primeiro lugar, que dentro dessa narrativa, e eu já quero dialogar com todas as outras logo, dentro dessa narrativa e dessa fé, significa que Deus se tornou ser humano. Que Deus colocou os pés na terra. Que Deus não somente viu, mas experimentou o que significa ser gente. Então significa chorar às vezes, sorrir tantas outras, abraçar, sentir saudade, sorrir, chorar. Significa que Deus, ao se fazer história, se fez gente. E ao se fazer gente, esteve lá na Galileia e na Judéia do primeiro século, experimentando todos os conflitos daquela sociedade. Viu lá a desigualdade, viu a violência do Império Romano sobre o povo mais pobre, viu os pescadores trabalhando, e grande parte daquilo que eles produziam não ficava com eles. Eles produziam a riqueza para outra pessoa e eles mesmos permaneciam pobres.
Dentro dessa narrativa, Deus entrou na história. Na história tem homens e mulheres se relacionando. Na história tem pessoas organizando a vida social. Dentro dessa narrativa, o próprio Deus, ao entrar na história e se tornar gente, entrou na dimensão política da vida. Porque política não é vereador, deputado, governador, presidente somente. Política não é somente cargo do Estado, cargo eletivo, eleição. Política tem a ver com tudo aquilo que organiza a vida no bairro, a vida na cidade, a vida no condomínio, a vida no centro organizativo, na ONG. Política é tudo que a gente faz se associando, se relacionando. Se vocês forem marcar uma festa de confraternização ao final do ano, vão ter que marcar dia, vão ter que debater o local, vão ter que, de repente, trocar divergências. Eu quero que seja dia tal, eu quero que seja outro dia, eu quero que seja em um lugar, eu quero que seja em outro. Essa é uma dimensão política. Marcar uma confraternização de fim de ano e entrar em diálogo, discutir-se junto e ver o que é melhor para o coletivo, isso é política. Política não é só eleição, política não é só partido, política não é só Estado, política é uma dimensão da vida, da história dos seres humanos. Ora, se Deus em Jesus se tornou um ser humano, Deus em Jesus, na história, se tornou um ser político, dentro da narrativa cristã. Segundo ponto, brevemente. Dentro dessa narrativa, Deus não se tornou apenas ser humano, portanto, um ser social, político, que experimentou a beleza e a dureza da vida, o dia feliz e o dia triste, a alegria e a tristeza, o riso e o choro. Não só. Dom Pedro Casaldáliga diz o seguinte, eu acho que ele acerta muito. Deus se tornou ser humano, carne, né, gente? Mas Deus também se tornou classe. Significa que dentro da história lá do primeiro século, na terra onde Jesus viveu, ele foi pobre. Ele foi oprimido. Ele viu o seu povo sofrer por causa da injustiça, da desigualdade, da fome, da falta de terra, da violência do Estado. Ele viu muita gente ir para a cruz antes dele mesmo. Ele sabia o que era violência contra o povo. Ele sabia o que era violência contra o pobre. Ele andava com as pessoas miseráveis e ele mesmo vivia no limite da sobrevivência. Então, dentro da dimensão da história e da política, Deus se tornou um ser humano, um ser social e político, mas experimentou na carne e no corpo o que é não ter poder, o que é ser pequenino, o que é ser oprimido, o que é sofrer preconceito, o que é ter que andar de cabeça baixa, o que é tomar esculacho do Estado, o que é correr risco de morte simplesmente por ser pobre da periferia de Nazaré, de ter que ficar muitas vezes calado porque o seu protesto incomodava, de ter que fugir de um lugar para o outro porque tinha risco de morrer por causa de perseguição. Então, Jesus experimentou a dimensão política do trono, do poder, de quem tem privilégio, de quem estava no topo da elite? Não. Jesus experimentou a dimensão política como quem não tinha poder, como quem era oprimido, andava com um povo pobre, ferrado, maltratado, violentado pelo próprio Estado e que sofria preconceito e intolerância, e quando tentava protestar, dava uma cruz. O tempo inteiro, Jesus foi um ser político. E na história, sofrendo por conta do preconceito. Mas tem mais uma coisa que eu quero falar. E aí, chegando no meio dessa minha breve exposição. Dentro dessa narrativa, que é uma narrativa religiosa, tem outras, tão belas e lindas quanto, cheias de ensinamento quanto, graças a Deus representadas aqui, nessa variedade linda que nos ensina. Dentro dessa narrativa, o próprio Jesus fez uma coisa muito linda, muito bonita e muito necessária. Ele viu o amor de Deus para além da sua própria religião. Só pegar a história. Como tinha gente que queria prender Deus num templo, prender Deus num rito, prender Deus em um povo. Eu tenho Deus na minha religião, você não tem Deus na sua. Vocês acompanham o noticiário aí do mundo? O que tem de morte por causa disso? Por causa do preconceito, por causa da negação do outro. Eu tenho a verdade, você não tem a verdade. Isso dá o direito de eu eliminar você, eu deixar você de lado, eu fazer você inferior. Quando você pega os relatos do Evangelho, Jesus andava por lugares diferentes. E nesses lugares diferentes,
ele via exemplos de amor, exemplos de bondade, exemplos de afeto, exemplos de carinho, porque, citando aqui o Desmond Tutu, um bispo anglicano, uma frase muito provocativa e muito bonita, que a gente até conversava hoje vindo para cá, eu, André Jeft, Deus não é cristão. Deus não é de uma expressão, de um lugar só. Onde existe amor, onde existe afeto, onde existe carinho com a vida das pessoas, Deus ali se manifesta. Não há uma parede, um lugar no mundo capaz de conter o amor. Não há um lugar no mundo capaz de conter Deus. Que ensinamento lindo para um país ainda tão marcado pelo preconceito, tão marcado pela intolerância, tão marcado pelo racismo, tão marcado pela violência contra as religiões de matriz africana. Um país que nega a cultura indígena, que nega a cultura quilombola, que nega as manifestações afro. Que lição linda. Não existe nenhuma verdade acima do amor. Sempre que você se flagrar defendendo uma verdade que exclui o amor, lembre-se, é mentira. Me parece que há um caminho bonito para pensar a ação política aí. Uma ação política na história, uma ação política a partir dos pobres, uma ação política que respeita as diferenças e a diversidade, uma ação política que a partir da fé no coração não defende uma religião, defende a dignidade das pessoas, defende o ser humano que sofre, defende que as pessoas sejam livres e felizes. Caminhando para o final, dentro dessa narrativa, já ouviram falar na cruz. Quem aqui já ouviu falar na cruz? A cruz, símbolo óbvio do cristianismo, não é isso? Como disse o Frei Beto, gosto muito dessa expressão dele, ele diz assim: Jesus não morreu de velhice, assim, no sentido natural, o corpo cansa e morre, nem de acidente, assim, caiu de um jumento e morreu em Jerusalém, Jesus de Nazaré. Foi assim que ele morreu? Ele morreu onde? Na cruz. Sabe o que era a cruz na época lá? Sabe quem ia para a cruz? A cruz era uma condenação. Uma condenação operada pelo Estado, pelo governo da época. Jesus foi considerado um desordeiro, alguém que causou um caos social, alguém que desobedeceu leis. Jesus foi considerado, será, um bandido? Por que Jesus foi para a cruz? Porque ele estava sendo homenageado? Ele estava sendo aplaudido? Ele estava sendo elogiado? Essa era a forma de elogio da época. A gente tortura e mata as pessoas que a gente ama. Será que é assim? A cruz era um sinal da época de condenação sobre aqueles que de alguma forma interferiam na vida social, questionavam a ordem colocada. E para ali Jesus de Nazaré foi, como todos os dias nós temos aí, galera, uma sociedade que mata. Uma sociedade que elimina as pessoas. Nós vivemos em um país, isso é de estremecer o coração, que mata todos os dias de forma genocida. Sabe o que é de forma genocida? É assassinato pontual. É um assassinato, homicídio. Genocídio aponta para assassinato em massa. Sabe o que acontece no Brasil hoje? Hoje, o genocídio, portanto, o assassinato em massa de uma juventude, jovens, que perdem o direito à vida e por isso perdem o direito de sonhar. Lembram do direito de sonhar? O assassinato em massa de jovens, pobres, na maioria moradores das favelas e das periferias urbanas e pretos. Todos os dias tem uma candelária acontecendo nesse país. Tem gente morrendo nas mãos do Estado. Quantas cruzes por aí? De gente que a gente nem sabe o nome, mas que a sociedade, por causa da desigualdade, não dá o mesmo valor. Eu costumo dizer que a gente vive numa cidadania de shopping center. Cidadania de shopping center, sabe o que é? Que as pessoas têm valor por aquilo que elas possuem. Se você não é consumidor, você não tem status. E não tem status de gente, de humanidade. Quer ver um exemplo rápido aqui? Lembram da morte de um menino no Rio de Janeiro, que o carro foi assaltado
Daí ele ficou na parte de trás, o cinto ficou preso e ele ficou batendo com a cabeça no asfalto. Lembram disso? Você lembra o nome desse menino? João Hélio. Lembram de uma menina que foi jogada, acho que do 7º andar de um prédio lá em São Paulo? Nome e sobrenome, Isabela Nardoni. São mortes tristes. Fere no teu coração? O meu fere. 2 vidas, não são? 2 crianças, não é verdade? Mortes violentas, brutais, que atacam a nossa sensibilidade. Certo ou errado? Certo. Um garoto jogando fliperama em um bar da favela, de uma das favelas do Rio de Janeiro. Um garoto, uma criança, jogando fliperama. Sobe o bote com a sua caveira e com o seu megafone dizendo: eu vim buscar a sua alma. Nesse tiroteio, esse garoto toma um tiro nas costas e morre, com 10 anos de idade. Pergunta fundamental: qual o nome dele? Pois é. João Hélio, Isabela e sem nome. Eu estou dizendo com isso que a morte do João Hélio é uma morte banal? Eu não estou dizendo isso. É grave, é fatal. Eu estou dizendo isso que a morte da Isabela é aceitável? Não é grave, é fatal, horrorosa. Eu só queria que a sociedade desse nome e chamasse de gente, de ser humano, esse garoto pobre, preto e morador de favela. Mas o problema é que morre fisicamente quem já morreu socialmente, quem já não é mais visto como igual. Aí, quando a vida não é valorizada, a morte é naturalizada. O caso desse menino é pontual? Todos os dias acontece um assassinato em massa de jovens, negros e pobres do Brasil. Quantas cruzes espalhadas. E por que a gente não tem o direito de saber quem é essa juventude? Mas não pode terminar na cruz. Eu tenho que concluir com um último aspecto dessa narrativa de fé em diálogo com outras crenças, no respeito à diversidade e na busca pelo direito de sonhar. A ressurreição. Ressurreição. Os cristãos acreditam nisso, nós acreditamos nisso. Pensa nessa loucura. Jesus foi lá, homem do povo, torturado e assassinado pelo Império Romano. Morreu. Era tipo um desordeiro, um baderneiro. Quem autorizou isso? O Estado Romano. Então vamos lá lembrar do imperador. Lá do trono, César, fazendo aqui uma simplificação, César, passando lá pela sua governança no território, lá com Pilatos, enfim, do trono, César autoriza a morte de Jesus. Quem tem poder aí? Quem tem poder aí? César. Quem está na cruz? Quem está no trono? Jesus, na cruz o quê? Morreu. Quem venceu então? Agora me explica a ressurreição. A ressurreição tem uma palavrinha que eu quero chamar a atenção, galera. Juventude, especialmente. Posso falar especialmente com vocês aqui? Embora todos aqui sejam jovens, viu? Todos. A ressurreição tem a ver com 2 palavras. Posso dizer quais são? Rebeldia e esperança. O trono é poderoso. César mata um baderneiro. Fica todo mundo triste. O mundo é desigual. Como mudar a cidade? Como enfrentar a desigualdade? Como solucionar a fome? Como cuidar dessa juventude eliminada pelo Estado? Parece tudo tão difícil, não é? Mas o que a ressurreição nos ensina? Que a vida prevalece sobre a morte. Que a esperança prevalece sobre o desespero. E que apesar do trono de César, lá dos poderosos, quando a gente se organiza, quando a gente põe fé na vida e faz ação política pensando no outro, a gente sempre levanta a cabeça, ressurge das cinzas e aparece uma... A ressurreição de Jesus é como se fosse o reaparecimento de Amarildo. Lembram do Amarildo que sumiu? É como se tivesse uma notícia: Amarildo voltou a estar vivo e está organizando o povo. Lembram da Cláudia que ficou jogada no asfalto atrás de um camburão?
Olha, a Cláudia reapareceu, ela está aqui denunciando a violência do Estado. Somos todos Jesus, somos todos Amarildo, somos todos Cláudia, somos todos de todas as crenças e religiões, numa fé na vida, numa ação política pelo direito de sonhar. Pelo direito de sonhar. Uma fala do Renato Russo, até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? Juventude não é só para fazer prova, tirar acima de 6 na média, não, sacou? Juventude é para se organizar, ir para a rua e mudar a realidade para que a vida seja melhor para todas as pessoas. Quem tirou de nós esse sonho? Quem tirou de nós essa pulsão, essa fé na vida e essa ação política coletiva? E aí, termino com uma história da periferia de Fortaleza. Fui passar um dia na periferia de Fortaleza, onde morrem pelo menos 3 garotos por dia vítimas de assassinato. Curiosamente, não coincidentemente, no dia que eu estava lá, praticamente testemunhei um assassinato. Estava lá no carro com um amigo meu militante de direitos humanos. Direitos humanos, basicamente, direito de cuidar da vida, para que as pessoas vivam bem. Casa, moradia, liberdade, ir e vir, por aí vai. Aí eu ouço um barulho. Eu não enxergo muito bem essa outra história, eu tenho uma visão subnormal. Estou vendo um monte de pontos verdes lá no fundo, supondo que sejam pessoas. Mas é uma outra história, fruto de um probleminha que eu tenho na visão, que não depende do óculos, é um problema interno. Eu não vi direito. Quando o carro se aproximou, é que eu vi um número, uma manchete de jornal. Não. Eu vi um corpo de um adolescente estendido no chão. Aquilo eu já pensei, é realidade a ser mudada. Mas conheci a história de uma família. Uma família. Pai, mãe, 2 filhos. Um adolescente e uma criança. Um adolescente e uma criança. A criança apresentava o seguinte sonho. Sabe qual era o sonho daquela criança? Crescer, ser adulto e sair para trabalhar. E eu achei estranho. Por que uma criança tem como imaginação e como sonho crescer, ficar adulta para sair e trabalhar? Eu lembrei da minha infância. E pensei, minha infância não era assim não, eu tinha outra imaginação. Eu corria atrás de bola invisível, sempre fazia o gol do título, era impressionante. Eu pegava uma bacia, sabe, bacia de lavar roupa? Pegava um pente e 3 chinelos. Alguém imagina que seja isso? Uma bacia, um pente e 3 chinelos na mão de uma criança. É um ônibus. É um ônibus. Felipe, a bacia é o volante. O pente é o quê? Mas, tá vendo? E os 3 chinelos? Acelerador, freio, eu ficava horas dirigindo, eu deixava todo mundo entrar pela frente boicotando as empresas joias. Eu era uma criança que lutava pelo passe livre, é sério, eu estava no colégio público, aí eu não conseguia muitas vezes entrar pela frente, passava um constrangimento de andando, tentava entrar, o motorista impedia, eu voltava de cabeça baixa, chegava em casa com raiva, pegava a vacina, boicotava a empresa e todo mundo entrava. Era a minha forma de reverter isso. Minha mãe tinha um travesseiro verde, meu pai tinha um travesseiro verde e um cinto. O que é uma criança com um travesseiro verde na frente, um travesseiro verde atrás e um cinto prendendo isso? O que vocês acham que é isso? É uma tartaruga ninja. Eu era o Mickey. E ainda usava isso para pedir pizza. Aí você pergunta, Henrique, você está bem? Você lembra do tema da palestra? Por que você está fazendo stand-up? Enfim. Aí eu te digo, por que eu estou lembrando da infância de um garoto que corria atrás de uma bola invisível, dirigia um ônibus da sua própria imaginação, pegava 2 travesseiros e fingia que era uma tartaruga ninja? Por que eu estou fazendo isso? É à toa? Não é não. Porque eu era uma criança que tinha a imaginação típica de uma criança. E estou comparando com uma outra criança que não está correndo atrás de bola, não está brincando com a imaginação, quer sair de casa para trabalhar. Por que essa criança da periferia de Fortaleza está fazendo isso? Sabe por quê? Olha só a resposta, galera. Família pobre. Mas assim, muito pobre. Sabe o que a mãe fazia? Pegava os poucos pedaços de pão que a família tinha e dividia. Ela dava 2 pedaços de pão para o marido, porque ia sair para trabalhar. Pedreiro. Dava 2 pedaços de pão para o filho mais velho, adolescente, que ia acompanhar o pai, ia trabalhar. Pedreiro.
ela ficava com um pedaço de pão e o garoto, a criança, ficava com um pedaço de pão. Por que aquela criança desenvolveu o sonho de ser adulta e sair para trabalhar? Porque ela queria o segundo pedaço de pão. Porque ela sentia fome. E aí? Dá para ter fé em Deus? Dá para ter espiritualidade e achar isso normal? Dá para falar em amor, seja lá quem, sem olhar para o lado e ver que uma criança tem uma infância roubada porque a barriga clama e a mente não consegue viajar na imaginação? Não dá. Fé tem que se traduzir em ação política, sim, para cuidar da vida, para cuidar do próximo, para cuidar da juventude, para cuidar da natureza, para pensar no outro, para vencer o preconceito, para superar a intolerância. Não tem que defender a igreja ou religião, tem que defender a vida das pessoas, a dignidade das pessoas, o carinho com as pessoas. Não é isso a ceia? O pão e o vinho? O pão, o alimento físico, o vinho, a festa. A vida tem que ser isso. Dignidade material e liberdade para ser feliz. É comer, ter onde morar com dignidade, ir e vir com liberdade, brincar, brincar, brincar e brincar. A vida tem que ser uma brincadeira também. Tem que ser uma leveza também. Mas como brincar? Como viajar? Como beijar? Como namorar? Como se apaixonar? Se não tem onde morar, o que comer, e se a gente perde crianças com fome até hoje, a gente conseguiu desenvolver o avião e a internet, mas não consegue solucionar o problema da fome. Porque para fazer o pobre não sentir fome, tem que acabar com a abundância do rico. Aí temos um problema. Amigos e amigas, eu quero, como cristão, mas como cidadão, gente que se une com as diversas matrizes religiosas, chamar vocês e a juventude a ter fé na vida, ter fé no futuro, ter fé na humanidade. E termino de forma um pouco ousada. Cheguei ali, sentei, fiquei vendo a juventude sentar, a arrumação aqui, a intervenção artística, e enquanto essas coisas aconteciam, eu resolvi escrever uma poesia agora. Aí você pergunta, Henrique, você é poeta? Eu digo, não, rapaz, eu sou corajoso. Só isso, não quer dizer que tenha ficado bonito, quer dizer que eu sou cara de pau o suficiente para recitar mesmo sem te dar conta. Entendeu? Então, fazendo uma consulta à Assembleia, né, uma linha democrática, quem é contra eu ler a poesia pode ficar de pé e dar 3 cambalhotas? Então, por unanimidade. Obrigado, viu? Vai ser assim. Fiquei emocionado, né? Geralmente a gente não tem votações unânimes. Mas eu fiz uma poesia resumindo o título dela. Como é que eu tinha que terminar mesmo? Pelos direitos do sonho. Tenta imaginar o local, tá? Cheguei aqui, sentei. Eu vi jovens sentando. Eu vi olhos brilhando. Eu vi a expressão da diversidade. A arte a serviço do amor. O amor com verdade. Eu vi a roda, um espaço horizontal. O canto do quilombo, as armas encontrando seu final. O grito do pobre e do povo, a rebeldia da favela rasgando o coração, me chamando a vida, articulação. Mistura o ritmo e faz o caldo ferver. Quando os de baixo se organizam, os de cima começam a tremer. Sacode juventude, põe o brilho no olhar, pelo direito ao pão e à poesia, pelo direito de sonhar.